Verstappen é um dos melhores pilotos da Fórmula 1 atual, mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que, na verdade, ele dificultou e muito o desenvolvimento do seu carro nesse ano de 2021, esse ano passado, em que ele foi campeão, inclusive. Você quer entender tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos, e Max Verstappen é conhecido por ser o xodozinho da Red Bull de uma forma geral. Muitos dizem que o carro da equipe austríaca é feito para o piloto holandês. Mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que o estilo de pilotagem de Max Verstappen influenciou diretamente no desenvolvimento do carro de 2020, o RB16, que era exatamente, ou pelo menos muito parecido, com o RB16B de 2021. E isso com toda certeza afetou o desempenho do carro nas pistas. E isso tudo foi falado por algumas fontes extremamente confiáveis que eu deixei aqui embaixo na descrição. E para você entender tudo sobre isso, é importante que você assista esse vídeo até o final. Mas antes, eu queria te convidar, deixa o like aqui embaixo, isso ajuda demais o canal a crescer. Seu joinha contribui muito e me incentiva a fazer vídeos melhores para você. Então não esquece, deixa o joinha e também não esquece que é de graça. Então se você deixar o like, você não vai gastar nada por isso. O RB16B de 2020 era um carro extremamente veloz, muito rápido, mas que tinha algum tipo de dificuldade com relação à guiada. A gente percebeu isso claramente, principalmente com o Alex Albon no carro. Tava tendo muita dificuldade realmente em guiar aquele carro naquele ano. Muitos problemas com relação a esse problema especificamente. Mas Max Verstappen conseguia remediar isso de alguma forma, utilizando sua grande habilidade, principalmente em corrigir ali o carro no meio da curva. Mas justamente isso acabou dificultando e muito o trabalho da Red Bull de encontrar outras soluções que fizessem o carro ser um pouquinho mais guiável, vamos dizer assim. Aparentemente, a Red Bull até começou o ano bem parecida com a Mercedes. Começou ali com um desempenho mesmo interessante no início do ano de 2020. Mas com o tempo ela foi se perdendo nesse caminho, acabou caindo muito em desempenho e depois retornou no final do ano com o GP de Abu Dhabi. Aparentemente isso aconteceu basicamente porque os problemas do carro eram muito difíceis de serem encontrados, ou seja, muito complicado encontrar esses problemas no RB16 da Red Bull, o que fez com que a equipe fosse extremamente atrasada no ano de 2020, e isso tudo por alguns motivos interessantes. Olha o que um dos chefões da Red Bull falou sobre esse assunto. Começamos aquele ano não muito longe da Mercedes, então tivemos uma queda enorme no meio da temporada, antes de subir novamente. Claramente seguimos na direção errada e depois nos recuperamos. Foi aí que perdemos algo em nossa análise em termos de direção de desenvolvimento. E o diretor da Red Bull acabou surpreendendo ainda mais os fãs da Red Bull e os fãs de Verstappen, dizendo justamente que apesar dessa dificuldade do carro, ser um carro extremamente difícil de guiar, na verdade o próprio Max Verstappen gostava muito do estilo do carro. E essa sim foi uma das grandes dificuldades da Red Bull em encontrar formas de desenvolver um pouco mais o carro da equipe austríaca, já que o próprio primeiro piloto da equipe gostava sim do estilo de guiada do RB16. O carro tinha uma característica que o Max gostou e que lhe permitiu guiar mais rápido, e à medida que avançávamos nesse caminho, seus tempos por volta melhoravam. Mas trouxe consigo alguma instabilidade na entrada de curvas, e eventualmente você chega a um ponto em que esse fator é o fator limitante e você não consegue ser mais rápido. Também tornou o carro muito difícil para outros pilotos. Então, na verdade, aparentemente Verstappen, apesar de encontrar esse carro muito difícil de guiar, ele curtia sim a forma de guiar o RB16. Aparentemente na entrada de curvas havia sim algum tipo de instabilidade, mas essa é a principal habilidade, a especialidade de Verstappen. A entrada da curva do piloto holandês é espetacular. Ele sabe frear lá dentro, levando o carro com suavidade e não permitindo que haja muita saída nem de frente e nem de traseira. Mas outros pilotos não são tão acostumados com esse tipo de guiada, como Alex Albon, que teve muita dificuldade com o RB16,
E essa entrevista acaba comprovando justamente uma das teorias que eu mesmo acreditava que não era tão reais assim. A teoria que diz que Verstappen de certa forma molda o carro para o seu estilo de pilotagem. Aparentemente, o RB16, apesar de não ser um carro tão fácil assim de ser guiado, de certa forma foi moldado para que Verstappen fosse o mais rápido possível. E na verdade, acabou prejudicando e muito o próprio Alex Albon dentro da equipe austríaca. Mas aparentemente, apesar de Verstappen gostar desse tipo de carro, muitas vezes ele também era pego com alguns erros ali dentro da pista, justamente por conta desses problemas que o RB16 tinha. Algumas rodadas, alguns tipos de erro de ir para fora da pista e tudo mais. Verstappen muitas vezes caía nesse tipo de situação por conta desses problemas no carro. Mas ainda assim, na maior parte do tempo, Verstappen era muito bom em maquiar esses problemas, contorná-los e mesmo assim ser extremamente veloz. Em contrapartida, seus companheiros de equipe tinham muita dificuldade. Mas acaba que justamente por conta dessas características de pilotagem de Verstappen, a Red Bull foi cega um pouquinho com relação aos problemas do carro, o que acabou fazendo com que ela fosse muito atrasada com relação ao desenvolvimento do RB16 no ano de 2020. Ele tem a capacidade de controlar esse tipo de instabilidade, que seria impossível para alguns outros. Sabemos que às vezes fazer um carro no limite desta forma pode criar um carro mais rápido, e você não percebe que errou na direção do desenvolvimento, porque você ainda está extraindo mais tempo de volta do carro. Mas a princípio, você não percebe que é só porque ele tem muito talento. Então você segue nessa direção, mas vai longe demais e leva alguns meses para voltar disso e perceber que entrou na direção errada. Para quem não está entendendo o que realmente acontecia, é basicamente o seguinte, eu vou dar um exemplo para ficar claro para quem está me assistindo. Muitas vezes o piloto gosta muito de um carro que sai de frente, por exemplo. Eu sou um piloto que curte muito carros que saem de frente na entrada, no meio e na saída de curva, porque assim eu consigo controlar o carro com acelerador e freio. Apenas isso, gosto muito desse tipo de reação. E muitas vezes eu consigo ver um carro que sai muito de frente. E aí eu me sinto mais confortável ainda se ele acabar saindo mais de frente do que ele já está. Entretanto, apesar de eu conseguir ser mais rápido, já que eu estou me acostumando, me adaptando ao estilo do carro, ele não fica mais veloz. Isso significa basicamente o seguinte, chega um ponto que ele sai muito de frente, eu não melhoro o meu tempo e meus concorrentes já estão fazendo tempo de volta meio segundo ou um segundo mais rápido do que eu. Isso significa basicamente que era necessário que eu retornasse um pouquinho com relação aos ajustes do carro e tirasse um pouco essa característica de saída de frente para que a minha pilotagem não fosse tão confortável assim, mas fosse bem mais veloz do que estava sendo naquele momento. E é justamente disso que Max Verstappen sofreu no ano de 2020 especificamente. Isso significa não apenas que foi uma grande perda no ano de 2020, mas também uma perda para o ano de 2021, já que segundo o regulamento, os carros deveriam ser praticamente iguais em 2021. E por conta disso, a Red Bull chegou no ano de 2021 ou com um carro extremamente ali, com problemas realmente para Max Verstappen, ou então com um carro que poderia ter sido muito mais desenvolvido nos anos anteriores da categoria, principalmente no ano de 2020, onde o RB16 teve altos e baixos com relação ao desenvolvimento e fez com que em 2021, apesar de terem um carro extremamente veloz e muitas vezes o mais veloz da Fórmula 1, poderia ser muito melhor do que ele foi nesse ano passado da Fórmula 1. Isso me leva a pensar basicamente o seguinte, já pensou se eles tivessem chegado e feito o desenvolvimento na direção certa desde o início do ano de 2020? Será que era possível de que Max Verstappen tivesse um ano extremamente dominante em 2021 se isso tivesse acontecido? O que você acha disso? Você acha que se isso tivesse acontecido, a Red Bull poderia ser campeã mundial de construtores e Verstappen de pilotos também? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Com toda sinceridade, acredito eu que se a Red Bull tivesse se atentado para esses problemas desde o início do ano de 2020, com o RB16 ainda, acredito eu que ela teria facilidade em bater de frente com a Mercedes ainda em 2020. Em 2021, ela teria mais facilidade ainda em bater Lewis Hamilton dentro da equipe alemã. Acredito eu que a Red Bull de certa forma foi prejudicada assim por todo esse problema ali dentro da equipe.
mas que faz parte das grandes equipes da Fórmula 1. Pilotos muito talentosos muitas vezes confundem-se em alguns engenheiros dentro das equipes. Isso é completamente normal. E cada vez mais acaba que Max Verstappen se torna mais conhecido dentro da equipe austríaca, o que vai ajudar ainda mais no desenvolvimento do seu carro para os próximos anos. Mas acredito eu que se em 2020 a Red Bull tivesse acertado a mão, a Red Bull talvez tivesse chance de vencer muito mais corridas e vencer o campeonato praticamente inteiro no ano de 2021. Mas enfim, o que você acha disso? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso que eu quero saber. E além disso, se você curtiu esse vídeo, gostou da análise, não esquece, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho para todas as notificações. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!